Você já se perguntou quem foi a mente brilhante por trás do visual icônico do movimento punk? Oi, meu nome é Letícia e hoje a gente vai se aprofundar na história de uma das minhas estilistas favoritas, Vivienne Westwood, que usou a sua arte como forma de protesto para revolucionar o mundo da moda. Da sua parceria com Malcolm McLaren e os Sex Pistols nos anos 70, até a sua influência duradoura na alta costura, Westwood transformou a rebeldia em um verdadeiro império fashion. Ela foi uma ativista incansável, lutando por causas ambientais, sociais e políticas. Se você quer saber mais sobre a história da moda e tudo que envolve esse mundo fashion, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir como foi que Vivienne transformou a moda em um instrumento de rebelião e ativismo. A história de Vivienne inicia em 1941, quando ela nasceu no interior da Inglaterra. Ela foi uma criança muito curiosa, gostava muito de ler. E como ela nasceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, havia o racionamento de tecidos, a falta de recursos. Então, desde muito novinha, ela teve contato com o do-it-yourself. Já mais velha, ela foi estudar na Harrow Art School em Londres, mas só por um semestre. E aí ela se tornou professora infantil, mas nunca perdeu seu amor pelo design. Ela fazia acessórios em casa e vendia nos mercados. Posteriormente, em 1962, ela se casou com Derek Westwood, de quem ela pegou o sobrenome. Um ano depois, em 63, eles tiveram seu primeiro filho. E 2 anos depois, em 65, eles já se separaram. Um tempinho depois, ela conheceu o tal do problemático Malcolm McLaren, que estudava artes com seu irmão e trabalhava na loja Paradise Garage. A partir daí, a história começou a ser feita, né? Em 1971, eles assumiram a loja em que Malcolm trabalhava e mudaram o nome para Let It Rock, na intenção de atender a Teddy Boy Subculture. Então, essa subcultura Teddy Boy se tratava de jovens ingleses que estavam na época imergidos na cena do rock and roll britânico. Eles tinham inspiração na era edwardiana, nos dandies. Eles usavam jaquetas drapeadas, saia lápis, sapatos pesados, estilos diferentes de cabelo e apoiavam rebelião contra o status quo. A loja deles era uma espécie de brechó. E todas as roupas que chegavam na loja, Vivienne customizava. Inclusive, entre 72 e 79, ela lançou algumas linhas de camisetas que citavam palavras de ordem justamente contra o status quo. E sim, foi nessa época que ela fez a sua camiseta mais famosa, que é a Rainha Elizabeth II com alfinete na boca. Totalmente transgressora e afrontosa, né? Ao longo do tempo, ela foi além das camisetas e fez jaquetas, vestidos, saias, sapatos, inspirados nessa estética punk. Um adendo para falar um pouquinho sobre o movimento punk. Foi um movimento de contracultura que manifestou-se com mais força através da música, o punk rock. Nasceu na cena cultural de música underground britânica. Além disso, e mais importante, eles pregavam a anarquia, o anticonsumismo, o anti-autoritarismo, enfim, uma rebelião pela liberdade total. E foi impulsionado principalmente pela crise política que a Inglaterra passava no momento. É importante dizer que Vivienne se inspirava bastante na história do Reino Unido para fazer suas customizações nas roupas. Não só em figuras como a Rainha Elizabeth II, mas ela também usava bastante o xadrez tartan, combinados com elementos punk, como alfinetes, taxas, couro. Apesar da loja ter sucedido devido à subcultura Teddy Boy, como a gente viu, Vivienne logo quis se desvencilhar deles, porque além de serem machistas e racistas abertamente, eles também apoiavam uma rebelião só por rebelião, e Vivienne sempre foi a favor de uma rebelião com boas causas. Então, Vivienne e Malcolm decidiram fazer o primeiro rebrand da loja, que passou a se chamar Too Fast to Live, Too Young to Die. Mas pelo nome ser muito longo, não era muito catchy, logo a loja passou a se chamar Sex. O que foi uma grande jogada, por ser um nome provocativo, causou muito burburinho em Londres e aí eles começaram a ser mais reconhecidos. Mais ou menos nessa época, Malcolm reuniu alguns funcionários ali e alguns clientes acolá e formou a banda The Sex Pistols, que ele mesmo agenciou. A banda não durou muito tempo, porém decolou os designs de Vivienne e foi uma grande jogada de marketing, porque em vez de usar uma musa, eles estavam vestindo uma banda, que era totalmente inovador para a época. Já em 1980, a loja passou por um novo rebrand e começou a se chamar Seditionaries, mas logo mudou de novo e passou a se chamar World's End, que é seu nome até hoje. Em 1981, aconteceu seu primeiro desfile na London Fashion Week. A coleção foi intitulada Pirates e era inspirada nas vestimentas dos piratas do século XVII. A coleção pegava elementos literais do tema e associava a elementos do punk. Também foi onde a estampa Swiggle, não sei se eu estou falando certo, mas essa estampa aqui
foi introduzida e ela é famosa até hoje. Foi uma coleção muito diferente de tudo que já se tinha visto, porque reinterpretava elementos passados e associava com elementos presentes. Tática que é muito usada pelas marcas atualmente, mas que na época foi super inovador, essa reconstrução de elementos passados. E foi com Pirates que Vivienne foi jogada nos holofotes da moda. Logo depois, ela se separa romanticamente de Malcolm McLaren, mas a sociedade dos negócios continua. Ele era um cara bastante problemático, o relacionamento era super tóxico. Ele já chegou a dizer na imprensa que Vivienne era só uma costureira, desvalorizando ela totalmente. Então, veio aí a separação em 1981-2, thank God. Em 1982, vieram as coleções Nostalgia of Mud e Punkature. E aí, devido ao sucesso delas, ela resolveu abrir uma outra loja chamada Nostalgia of Mud. No Fall Winter de 1983, veio a coleção Witches, que Madonna usou um dos looks no seu clipe e disseminou o nome de Vivienne na cultura pop. Em 1984, ela se livra de vez e encerra os negócios com o Malcolm McLaren. Em 1980, os códigos do romantismo foram voltando com o neorromantismo e em 1985, Vivienne faz a coleção Mini Cream, que foi desfilada com criolinas do século XIX, só que subvertendo seu conceito original. Nessa coleção ficou famosa também os sapatos cavalos de pau, que eram sapatilhas românticas com plataforma pesada de madeira. Em 1987, ela faz uma coleção inteira com Harris Tweed Cloth, o que é bem importante, porque o seu logo da Vivienne Westwood, até hoje conhecido, o Orbe, ele é o logo da Harris Tweed reinterpretado, adicionado anéis de Saturno ao redor. Esses anéis de Saturno representam a inovação do futuro, enquanto o logo da Harris Tweed representa a tradição do passado. E eu diria que não vejo união melhor para representar a Vivienne Westwood. Já em 1990, Vivienne debuta a sua primeira coleção de menswear. Em 1992, ela recebeu uma condecoração da Rainha Elizabeth II. Sim, a mesma que ela tirou onda lá no início. E a rainha nunca se ofendeu com isso. Inclusive, nessa condecoração, quando ela foi receber, Vivienne estava sem calcinha e tirou algumas fotos que mostraram isso, mas a rainha nunca se ofendeu. Muitos viram como desrespeito. Mas Elizabeth II, inclusive, homenageou ela de novo depois, alguns anos depois. Também em 1992, ela introduz as suas coleções dos vestidos de noiva, que são tão icônicos, inclusive foi o vestido de noiva da Carrie Bradshaw em Sex and the City, e vai ser o meu um dia também, tá? Em 1993, ela casa com Andreas Krontoller, eu não sei falar o nome dele, mas ele é o diretor criativo da Vivienne Westwood. E eles foram casados até o fim da vida dela. Ainda em 1993, na coleção Fall Winter, chamada de Anglomania, no seu desfile, Naomi Campbell caiu e tornou a sua queda a mais icônica, sem dúvidas, do mundo da moda. Foi a queda mais linda que você vai ver. Inclusive, outras marcas, são uma curiosidade, outras marcas pediram para ela reproduzir essa queda, mas como muito amiga de Vivienne que ela jamais fez isso. Mais uma curiosidade é que Vivienne não tinha muito recurso para pagar os modelos, mas elas gostavam tanto dela que faziam os trabalhos por um cachê menor. Outro momento icônico envolvendo modelos na Vivienne Westwood foi no desfile Spring Summer 1994, o Café Society, em que Kate Moss, com a produção inspirada em Maria Antonieta, desfilou de topless, se tornando também um dos momentos mais icônicos do mundo da moda. A partir dos anos 2000, Vivienne focou totalmente nas mudanças climáticas. Tudo que ela fez, desfiles, coleções, foi protestando pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, contra o Brexit, até que em dezembro de 2022, Vivienne nos deixa aos 81 anos. Ela nunca deixou de usar a sua voz e a sua influência para o bem do mundo e para o bem do que ela acreditava. Foi uma mulher realmente incrível e inspiradora. E essa foi a incrível história de Vivienne Westwood. O seu impacto foi muito além das passarelas. Ela provocou o sistema, quebrou normas estéticas e etárias e deixou um legado que deve inspirar todas as próximas gerações. Toda a informação desse vídeo, além das buscas que eu fiz na internet, foram retiradas desses livros, que são os meus xodós. Esse aqui é a Bíblia, que eu super indico se você quer se aprofundar mais na história dela. E esse aqui, ele é voltado mais para as coleções da marca. Os dois são maravilhosos, eu recomendo muito. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual o próximo ícone você quer ver por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.